O decreto de calamidade pública financeira veio acompanhada da notícia de parcelamento do 13º salário. Segundo o governador do estado, Fernando Pimentel, do PT, a situação das contas públicas de Minas Gerais ficou insustentável. Chegamos a esse ponto e é incontornável que a gente tome essa medida. Nós estamos com pelo menos 3 meses de custeio atrasado e os fornecedores não suportam também um atraso tão grande. Então, para poder manejar ao mesmo tempo os pequenos recursos que temos e dividi-los entre pagamento do 13º salário, pagamento do salário corrente do mês e aquele custeio indispensável às necessidades do serviço público, né? Comida para os presos, medicamento para os hospitais, gasolina para os carros da Polícia Militar. Nós precisamos fazer o decreto e foi o que fizemos. A situação de Minas Gerais se complicou com a queda do preço das commodities, como o minério e o café. A arrecadação do estado também caiu nos últimos tempos. Que a grande tarefa é, primeiro, conscientizar o estado inteiro dessa situação, fazer com que a gente dê prioridade, principalmente aos serviços básicos do estado e ter uma melhor visão da União em relação à nossa situação, para que a gente possa trazer recursos de fora de Minas Gerais para Minas Gerais. O decreto permite que regras da Lei de Responsabilidade Fiscal sejam flexibilizadas por causa de condições atípicas. Podem ser alteradas, por exemplo, as regras que punem gestores que ultrapassem os limites de gastos com servidores, atrasos no pagamento de dívidas e a extinção de órgãos públicos. O decreto é ele tentar formalizar a situação da incapacidade de pagamento da dívida. A dívida de Minas realmente é muito grande, é de 92 bilhões de reais, é um dinheiro significativo, e o governo de Minas deve ao Tesouro Nacional, ao governo federal, à União. Então, ao decretar isso, é uma forma dele chamar a atenção do governo federal e tentar uma solução, porque ele está dizendo o seguinte: é impossível, dada a minha receita e despesa, eu conseguir pagar essa dívida. Então, nós vamos ter que rever essa negociação. Então, o significado do decreto de calamidade está nesse sentido. Segundo o economista, a crise em Minas Gerais é reflexo de um problema que se arrasta por anos. Já vem de muito tempo. Embora as dívidas públicas nunca foram um problema. Todos os países desenvolvidos têm isso. A Itália tem uma dívida maior que a brasileira, proporcionalmente ao PIB. Os Estados Unidos têm uma dívida maior que a brasileira. O problema está como ela é estabelecida, qual é o custo da dívida, quanto que você paga de juros. É o caso do cidadão que deve um carro a prestação de 0,5% de juros e o outro que deve um cheque especial a 14% de juros, 15% de juros por mês. Então, os dois cidadãos têm uma dívida, tem uma renda igual, mas um está atolado numa dívida imensa e o outro está tocando a vida tranquilamente. Essa é a diferença do Brasil com a Itália, do Brasil com os Estados Unidos. Então, o Estado ter dívida, o governo ter dívida, Minas ter dívida, não tem problema nenhum. O problema é quanto que se paga por essa dívida. Agora, o problema ele é de muito tempo? Não. Ele existiu sempre, mas ele acelerou agora quando a economia enfraqueceu.